Dando prosseguimento ao nosso curso de psicoteologia, vamos falar agora sobre a prática da oração. Mais que um exercício religioso, oração é uma forma de comunhão com Deus. Talvez você esteja se perguntando, por que em psicoteologia falar sobre a prática da oração? O motivo é muito simples. Um dos objetivos terapêuticos da psicoteologia é justamente levar a pessoa a uma maior comunhão com Deus, a cultivar a sua vida espiritual. E uma das formas mais eficazes de conseguir esse objetivo é justamente a prática da oração. Lembrar que o que nós estamos querendo não é colocar a pessoa num exercício religioso, numa prática religiosa. Mais do que isso, é conduzir de fato a pessoa a uma forma de comunhão com Deus. Para começo, vamos fazer a leitura da oração do Pai Nosso, também chamado de oração do Senhor ou oração dominical. Lembrar que a palavra Dominus quer dizer Senhor, então oração dominical é oração do Senhor Jesus. Essa é a mais conhecida oração registrada em todo o texto bíblico. Vamos fazer a leitura de acordo com Mateus, capítulo 6, versos 9 a 13. Jesus diz: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por que falar sobre oração? Tenha em mente que no atendimento terapêutico ou aconselhamento secular não existe a prática da oração. Esse atendimento deve ser neutro. Em outras palavras, num atendimento comum realizado por um terapeuta devidamente habilitado, a prática da oração não é recomendada e muitas vezes até condenada pelo Conselho Federal de Psicologia ou por qualquer outra entidade de classe na qual o terapeuta está afiliado, porque a prática da oração é olhada como uma forma de induzir a pessoa em atendimento a uma prática religiosa qualquer. Agora, no atendimento psicoteológico, tenha em mente que a oração deve ser feita e até incentivada. Mas por que isso? Em primeiro lugar, porque o atendimento psicoteológico não é neutro. É um atendimento psicoterapêutico, sim, mas é um atendimento assumidamente cristão e pode ser começado ou terminado em oração de acordo com o contexto do momento, de acordo com a ênfase que o terapeuta está dando, de acordo com o próprio interesse da pessoa em atendimento. Então, o atendimento psicoteológico é um atendimento terapêutico, mas não é um atendimento neutro. Quem procura um conselheiro, um terapeuta psicoteológico, já sabe por antecipação que essa pessoa que vai realizar o seu atendimento é uma pessoa envolvida em alguma prática religiosa qualquer. Em segundo lugar, devemos ter em mente que toda terapia sempre usa a verbalização como uma forma da pessoa exteriorizar seus pensamentos, sentimentos e como uma forma também de interiorizar novos pensamentos e novos sentimentos. E a oração é uma forma importante de verbalização, por isso deve ser explorada, porque a própria oração já vai ser uma forma de exteriorização do que vai no fundo da alma dessa pessoa e como uma forma também de interiorização de novos valores na vida desta pessoa. Em terceiro lugar, a oração serve para incentivar a pessoa a uma vida de comunhão, confiança, submissão e dependência a Deus especificamente. Toda terapia visa incentivar a pessoa a buscar a sua autonomia e independência, a
terapia psicoteológica também tem o mesmo objetivo, mas a terapia psicoteológica procura colocar na vida da pessoa não uma crença numa igreja ou numa fé específica, mas sim a crença, a comunhão, a confiança, a submissão e a dependência em relação a Deus. E em quarto lugar, nós não podemos esquecer de um aspecto. Todo atendimento psicoterapêutico, psicoteológico é um atendimento psicoeducativo. E a oração tem o seu efeito didático, ela também é psicoeducação. E como tal, o terapeuta deve ensinar a pessoa a orar, mas a orar dentro de certos parâmetros que nós estaremos seguindo aqui. Não oração simplesmente por oração, mas sim a oração como uma prática de vida, como um exercício realmente espiritual. Lembrar que orar é falar. A palavra orar vem do latim orare, que quer dizer falar livremente. É uma conversa sonora e audível. Atenção para o detalhe, é uma conversa que tem que ser exteriorizada. Não é meramente um pensamento. É óbvio que uma pessoa pode orar em pensamento, claro, mas a ênfase da oração aqui é que a pessoa realmente verbalize, que a pessoa fale de maneira sonora e audível. Assim como na terapia nós incentivamos a pessoa a falar, nós vamos incentivar a pessoa também a orar, mas orar de uma maneira audível. A pessoa vai falar livremente, é uma conversa com Deus. Então, oração, a pessoa estará conversando com Deus, mas atenção, é uma conversa respeitosa, porque a pessoa não estará falando com alguém qualquer, mas com o próprio Senhor, Deus Criador dos céus e da terra. Mas deve ser uma conversa totalmente informal, uma conversa de um filho conversando com o seu pai, lembrando que é um pai de amor e não um pai rígido e autoritário. Orar é diferente de rezar, porque muitas pessoas entendem que orar é ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo. Ah, mas eu não vou fazer uma reza do Pai Nosso, Ave Maria ou coisa assim. Sim, mas se você faz uma oração repetitiva o tempo todo, você pode não estar fazendo uma reza, mas você está rezando na prática. E orar é diferente de rezar. A palavra rezar vem do latim recitare, que quer dizer recitar, ler, mencionar, dizer, isto é, rezar é referir a um texto ou sequência de palavras previamente determinada, previamente escrita, previamente decorada. Não que seja errado a pessoa repetir uma oração previamente escrita, mas se a pessoa repete aquilo mecanicamente, aquilo não tem significado nenhum. O importante é que a pessoa, mesmo que esteja repetindo algo já escrito, que ela esteja com a sua mente concentrada aquilo e meditando realmente no que ela está repetindo. Muitas vezes a reza toma a forma de ladainha. Essa palavra também vem do latim, litaneia, que quer dizer prece ou súplica em comum, aonde a pessoa faz uma repetição de um texto, alguém responde, então nós temos uma verdadeira ladainha e muitas vezes essa ladainha pode se transformar até mesmo em algo cantado. Então lembrar que ladainhas são invocações curtas seguidas por certas respostas, todas repetidas. Nós estamos falando de oração aqui, não como reza, nem tampouco como ladainha. Nós estamos falando oração como uma conversa com Deus. Como vimos então, por definição, orar é falar com Deus. Mas quando nós nos referimos a Deus, estamos nos referindo a toda a Trindade divina. Por exemplo, oração é falar com Deus Pai. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Atos capítulo 4, verso 24. Orar também é falar com Deus Filho, com Jesus Cristo.
Observem esse texto. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, ele estava orando a Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Atos capítulo 7, versos 59 e 60. Mas é também falar com o Espírito Santo. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Orem guiados pelo Espírito Santo, ou orem ao Espírito Santo de acordo com a versão bíblica que estivermos utilizando. Esse está em Judas, verso 20. E lembre-se de algo extremamente importante. Só tem um jeito de aprender a orar. É orando. Então, para aprender a orar, comece orando. Observe o seguinte: a criança não nasce falando, mas ela aprende pelo contato com outras pessoas. Ela aprende a falar, a atribuir significado às palavras. A criança quer contato com pessoas e imita aquelas que lhe são significativas. Repare a própria entonação da voz. Muitas vezes nós vemos uma criança falando e nós observamos, puxa, fala que nem a mãe, fala que nem o pai. Ou seja, ela está não só falando o que ela ouve, mas falando como ouve, repetindo o modo como as pessoas que lhe são significativas, como essas pessoas falam. Lembrar, e nós já falamos várias vezes no decorrer do nosso curso, que a fala é uma exteriorização do nosso pensamento, mas a fala também é uma interiorização de novos pensamentos. Então a fala transforma o modo do cérebro pensar e funcionar. A oração, aliada à meditação na palavra de Deus, na Bíblia, muda e molda o cérebro humano de uma maneira totalmente diferente. O que nós desejamos é que a pessoa chegue ao ponto de ter a própria mente de Cristo. Como Paulo fala em 1 Coríntios 2,16. Ter a mente de Cristo não é apenas pensar nas coisas que Cristo pensa, mas é pensar como Cristo pensa a respeito das coisas. E a oração e a meditação são dois instrumentos extremamente valiosos para levar a pessoa a adquirir a mente de Cristo. Lembre-se que nós estamos falando de terapia psicoteológica. E a terapia psicoteológica, ela não é neutra, ela é uma terapia cristã. Uma terapia que leva a pessoa a ser um imitador de Cristo em todos os sentidos, inclusive tendo a mente de Cristo.